E aí, pessoal, estou de volta aqui com o Papo Cabeça no blog do Maurício Noriega e hoje eu tenho o prazer de receber um convidado que é uma referência numa área muito importante do esporte, da formação, das categorias de base e um querido companheiro de aventura marista no Colégio Marista Arquidiocesano. Fomos ambos alunos, o professor Marcelo Massa, livre docente da USP, um dos grandes nomes da educação esportiva no país. Marcelo, muito obrigado. Você prefere que eu te chame de Marcelo, de Massa? Como é que a gente faz esse papo aqui? Marcelo foi ficando esquecido desde o tempo do colégio. Muitos Marcelos na minha geração, né? E Massa acabou ficando e hoje eu não sei mais se eu sou Marcelo. É o Massa, a gente vai usar essa nomenclatura aqui, até fazendo um paralelo, né, com massa crítica, né? A coisa de a gente trabalhar, entender processos de formação dos atletas. Eu sei que você foi jogador de futebol, né, Massa? Chegou a ser jogador profissional antes de partir para a carreira do estudo acadêmico do esporte. Onde você jogou? Bom, Nori, primeiro, satisfação estar com você aqui por vários motivos, né? Desde essa história marista até esse fio condutor que é o futebol, né? Eu tive essa experiência, né, de jogar futebol. Não tenho dúvida que o colégio foi a porta de entrada para isso, porque nós tivemos o privilégio naquela época de ainda presenciar um colégio com 3 campos de futebol. 2 oficiais, um em dimensões ainda um pouco menores, mas um ambiente altamente propício, não só para a iniciação no futebol, mas em outras modalidades esportivas, porque o colégio era um grande incentivador. E lá, entre outras modalidades que eu pratiquei, até os 14 anos de idade, mais ou menos, eu consegui conviver com uma prática esportiva diversificada. Né? Minha mãe era porteira do colégio, eu tinha bolsa de estudos, eu não tinha com quem ficar em casa, pois minha mãe trabalhava o dia todo no colégio, e ela me matriculava nas escolas de esporte, né? E isso, para mim, foi uma vivência incrível, um patrimônio que eu carrego até hoje, né? Essa formação multilateral, né? Mas, embora eu tivesse, talvez, aptidão até para outras modalidades, a nossa cultura tradicional é o futebol, e o apelo era muito grande, né? Você se destacar no futebol, na época, era diferente de você se destacar em outras modalidades, e até hoje ainda, né, a gente tem esse peso cultural que às vezes até atrapalha um pouco o desenvolvimento de outras modalidades, né? Mas chegou uma hora que eu fui interrogado. Afinal, Márcia, você vai continuar na natação, no atletismo ou no futebol? Agora você tem que escolher uma modalidade, né? Isso se deu por volta dos meus 13 anos de idade, onde, em paralelo ao colégio, eu já jogava no Juventus da Moca, nas categorias de base, e a partir desse momento, então, 13, 14 anos, eu comecei a me dedicar exclusivamente ao futebol, e de uma maneira bastante precoce, né, Noriega, eu iniciei cedo no futebol e fui muito cedo também para o futebol japonês. Né? Com 17 anos, eu fui para o futebol japonês, onde eu tive uma experiência incrível lá, já fui como profissional para uma equipe que na época era a Nissan, né? Depois se transformou em Yokohama Marinos, né? E nessa época era um menino cheio de sonhos, né, para realizar dentro do futebol, e na mesma equipe que eu havia um brasileiro muito mais reconhecido, que era o Oscar, zagueiro do São Paulo, de 3 Copas do Mundo, da Ponte Preta. Ele estava encerrando carreira, e eu tive essa oportunidade aí de vivenciar esse momento e me realizar também, não apenas com ele, mas com o Wagner Lopes, um jovem jogador que estava despontando no São Paulo e que muito cedo foi ao Japão e também jogou nessa mesma equipe. Aliás, fez carreira longa no Japão. O Wagner depois se naturalizou, jogou Copa do Mundo pelo Japão, enfim, são pessoas que eu mantenho contato até hoje, tenho amizade, e eu tive essa passagem, portanto, muito intensa dentro do futebol, e também parei de jogar cedo, o que me permitiu depois construir essa outra história como pesquisador do futebol, né? Isso é muito legal, a trajetória bem bacana mesmo, e que une 2 mundos, né? O mundo da prática com o mundo acadêmico, que eu acho que é uma formatação ideal.
Mas, Márcia, eu vou direto para o assunto. Assim. Nós temos um problema hoje na questão da formação do atleta profissional no mundo, questão ética, precocidade, cobrança em excesso, mercantilização do esporte. Existe um problema grave hoje? Você tocou num ponto, Noriega, o futebol ele carrega uma paixão tão grande e nem sempre as pessoas se atêm ao processo de formação de um atleta, né, de um jogador, de uma jogadora. E eu penso que a gente realmente está vivendo um momento muito delicado, né, e que pouca gente tem repercutido essa problemática, né, porque as pessoas às vezes se orientam muito por uma realização, um sonho de realização financeira através do futebol, e isso às vezes apaga uma série de problemas que existem nesse percurso que nenhuma realização financeira vai pagar esses problemas, né? Então a gente olha muito para aquilo que aparentemente deu certo, sem se preocupar muito quantas crianças e jovens foram triturados por esse sistema de formação, não porque não existisse um outro caminho possível, mas por negligência, por imperícia, por, como eu posso dizer, por querer levar vantagem imediata, em curto prazo, oportunismo mesmo de algumas pessoas que militam no futebol e, de alguma maneira também, Noriega, a gente esbarra em uma série de mecanismos que são da cultura do futebol, que ainda nos dias de hoje submetem seres humanos a serem comprados e vendidos, né? Então, me parece que é uma reflexão importante, difícil de selecionar, talvez um pouco impactante para a maioria das pessoas, porque é a cultura do futebol, mas ainda é a única prática mundial em qualquer setor do conhecimento ou qualquer setor profissional que compra e vende pessoas. E isso se estendeu exatamente para as categorias menores, né? Ao passo que hoje a gente tem jogadores já sendo observados com 10 anos de idade, 12 anos, alguns já assinam algum tipo de contrato alternativo, né, para garantir uma compra futura com 15, 16 anos. Então, à medida que a gente tem no imaginário popular essa possibilidade de um garoto ser negociado aos 16 anos por cifras incalculáveis, né, é evidente que vai ter uma corrida nas categorias de base também acontecendo de maneira cada vez mais precoce. Então, hoje não é raro a gente encontrar, principalmente nas redes sociais, que também potencializaram esse fenômeno, uma série de perfis de crianças, perfis administrados pelos pais, né, nas redes sociais, e esses perfis, alguns com 2 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores, e são crianças de 6, 7, 10 anos de idade, que não tem garantia alguma se vão chegar ao alto nível, mas que de alguma maneira já recebem algum dividendo financeiro dessa indústria que desde cedo já está tentando capturar, através das famílias, essas crianças, né? Então, é um terreno um pouco delicado, Noriega, porque tem muitos interesses envolvidos nisso e às vezes eu me sinto quase que uma voz única, né? Tentando conscientizar dos problemas que advêm dessas práticas equivocadas, né? Essa precocidade, Márcia, é algo assim que eu critico há muito tempo também, compartilho da sua opinião, já falei com algumas pessoas, né? Eu acho um absurdo você ter qualquer time competitivo de qualquer esporte, não apenas o futebol, de categoria sub-10, por exemplo. Hoje a gente tem clube ainda mais abaixo disso aí, com comportamentos profissionais, né? Comportamentos de limitação de desenvolvimento de talento, de lado lúdico do atleta e tudo mais. Esta precocidade, hoje, você como pesquisador da maior universidade da América Latina, que é a Universidade de São Paulo, essa precocidade, ela está necessariamente atrelada a essa questão que eu chamo de mercantilista? Porque eu já ouvi relatos de pessoas, de pais, que abandonaram suas carreiras profissionais para investir na carreira do filho de 6, 7 anos jogando futebol, apostando numa questão de futuro e jogando nessa criança o peso de, com 6, 7 anos de idade, já ser um arrimo de família.
Isso efetivamente acontece? Eu penso que isso veio se transformando ao longo do tempo, né? No passado, a precocidade ela acontecia meio que por obra do acaso, né? Quem fazia a seleção ali dos meninos, sem ter às vezes uma fundamentação, sem ter adquirido uma capacitação, estou falando isso de 40, 50 anos ou mais, né? Eram escolhidos os meninos que naquele momento estavam, do ponto de vista biológico, mais maturados. Esses meninos, mesmo tendo a mesma idade cronológica, né, dos demais, ou seja, mesmo tendo nascido no mesmo ano, o fato de ele ter um índice de maturação biológica avançado faz com que ele, em média, em relação aos seus pares, tenha uma estatura momentaneamente superior, porque ele está à frente no relógio biológico ali do estirão de crescimento. Então, momentaneamente, ele está à frente em média de estatura. Momentaneamente, ele está à frente em despejo de testosterona no organismo, isso corrobora com ganho de massa muscular, consequentemente, com ganho de força, velocidade, impulsão, potência de um chute, ou seja, um jogo que envolve disputa por espaço, né? Uma criança, um adolescente, né, que está nessa fase pubertária e que está avançado nessas variáveis, ele tende a ter uma vantagem física no jogo, e ele consegue impor o seu futebol, ainda que ele não seja necessariamente técnica e taticamente tão avançado. Nessa idade, essa força física pode lhe dar uma vantagem e fazer com que ele seja selecionado nesse cenário de busca de resultados em categorias de base, em categorias de iniciação. Então, essas crianças, até pouco tempo atrás, elas continuavam sendo, vamos dizer assim, superestimadas dentro do processo, em função de estarem avançadas na maturação, e elas eram selecionadas, e as outras eram deixadas de lado. Isso fazia com que essas equipes que tinham esse grau de maturação biológica mais elevado ganhassem os campeonatos de base. Mas a maioria desses meninos não chegava ao alto nível, né? Era algo que, para o momento, dava resultado, e de fato dá. Existem muitas pesquisas que demonstram, né, que crianças, e principalmente adolescentes, em estágios de maturação avançado, né, vão ter vantagens, né, em qualquer modalidade esportiva. E isso era muito tradicional no futebol, né? Porque se tem uma competição, se uma determinada federação, como você bem disse, Noriega, organizou uma competição, seja qual for a faixa etária, as equipes vão entrar para vencer, né? Com esse paradigma. E nessa de querer entrar para vencer, vão escolher aqueles que no momento estão mais bem preparados fisicamente, mesmo que não sejam aqueles que têm o melhor prognóstico de se tornarem talentosos. Então, isso é um desastre para o sistema. Hoje, o que está acontecendo? Além de todo esse fenômeno que já acontecia no passado, onde adolescentes precoces eram mais selecionados do que os demais, hoje, além desse fenômeno de querer ganhar ali o campeonato de base, né, a qualquer preço, mesmo que seja às custas dos precoces, né, tem essa questão comercial. Evidentemente, existem leis para isso, mas a gente, com cuidado, né, de falar, a gente percebe que nesse cenário as pessoas se utilizam de mecanismo para burlar essas leis, né, e acabam captando essas crianças precoces, ainda nos dias de hoje, não só com esse interesse de resultado imediato ali na competição, mas com o interesse de já mercantilizar esse desempenho dessa criança. Então, se você pegar uma criança em rede social desse tipo, que tem 3 milhões de seguidores, por exemplo, o Instagram, né? Os vídeos vão ser cortes individuais em close dessa criança jogando, exaltando o desempenho dela, exaltando que ela assinou um contrato, e eu vejo isso todos os dias na rede social. Hoje eu vi uma menina que assinou contrato com a Nike, muito novinha, né? São meninos e meninas de 10, 8, 11 anos que estão assinando esses contratos. Na verdade, as famílias, né? Então, quer dizer, a família já começa a viver, né? Qual que é a profissão do pai? Pai de atleta, né? Já começa a viver, né, desse recurso que está ali já monetizando o Instagram, o patrocínio, e de alguma maneira isso
é um cenário aí que está fora de controle, no meu entendimento, né? E muitas pessoas com aquele rótulo, não dá para a gente generalizar, hein, Noriega? Tem muita gente boa aí, mas muitas pessoas que carregam ali um rótulo de intermediários, agentes do futebol, empresários, agentes de carreira, né, já estão se aproximando dessas famílias e, de alguma maneira, também lucrando, né? Então, tem muitas dessas crianças que nunca vão chegar ao profissional, nunca chegarão a alto nível. E, se chegarem, não serão essa expressão do talento que era imaginada agora, porque elas são fruto de uma especialização precoce. E a especialização precoce, ela é o conto da sereia. Ela traz resultados imediatos, mas esses resultados tendem a estabilizar muito cedo, e algumas crianças tendem a ter uma queda, inclusive, do desempenho, e a maioria delas vai sair do processo. Então, aqueles que a gente está vendo chegar no alto nível, alguns exemplos recentes, eles são sobreviventes de um processo totalmente inadequado, que triturou centenas, milhares, para aquele atleta sobreviver. Sabe-se lá como ele sobreviveu, em que condições ele vai enfrentar a sua carreira como profissional, né? Porque a gente tem visto aí muitos atletas contemporâneos tendo oscilações, principalmente os nossos grandes talentos das últimas gerações, né? Com grandes oscilações comportamentais, psicológicas, técnicas, né? Então, quer dizer, essa é a fatura da especialização precoce, é o preço alto dessa especialização precoce que não se consegue pagar. Então, carreiras, às vezes, estão sendo abreviadas porque esses jogadores não tiveram escolha. Eles foram expostos e entregues à própria sorte pelas famílias e também por esse sistema, por essa rede de pessoas que se alimenta de um mercado que, infelizmente, as leis que existem não são tão bem fiscalizadas e talvez precisemos de mais leis, e não só leis, inclusive de órgãos reguladores e fiscalizadores do futebol de base, né? Porque eu vejo, infelizmente, de uma maneira muito preocupante, eu recebo centenas de mensagens privadas de treinadores de base que não aguentam mais estarem no meio de tudo isso, porque eles não podem se manifestar com receio de serem retalhados, de serem mandados embora, não conseguirem emprego em outro clube, porque eles estão no meio de pseudo-dirigentes, pseudo-intermediários, pseudo-patrocinadores, que às vezes até exigem desses treinadores que determinados garotos tenham que jogar em detrimento de outros, né? Então, isso, a gente tem exterminado um grande número de possíveis talentos em função desse mercado obscuro que eu penso ser uma vergonha para o futebol, Noriega. E a gente pensa de forma muito parecida. Então, antes de eu colocar uma coisa para você, eu já aviso que eu tenho que fazer um contraponto aqui. Como nós pensamos parecido, né? O pessoal vai continuar, mas vocês estão aí, né? Tem pessoas que pensam diferente e tal, e a gente coloca isso em questão. Mas para relembrar que, recentemente, aqui no estado de São Paulo, houve uma proibição da presença de pais em jogos de categoria de base, que estavam acontecendo brigas, agressões de adultos a menores de idade, a crianças. Isso imagino que faça parte desse processo que você está colocando, do cara que não aceita que o juiz expulse o filho dele, que ele leve uma bronca do treinador. Você recebe esse tipo de retorno também do que está acontecendo, imagino. Muito. Não só treinadores aí da base, né, me escrevem quase todos os dias, ou me incentivam a continuar, porque se sentem representados, mas tolhidos, né, com medo. Muitas famílias também me escrevem, Noriega. E, infelizmente, né, a gente ainda tem aquele pensamento que se a criança chorou, se o jovem chorou, é porque não é para ser atleta, né? Então, a gente ainda tem uma distorção muito grande do que é o processo de formação de um atleta, né? Ninguém precisa sofrer e chorar necessariamente para ser atleta, né?
Mas, enfim, então eu recebo muitos pais também que me procuram para conversar. E, obviamente, a gente atende, né? Porque eu também senti na pele, de alguma maneira, isso na minha formação, né? Então, eu sou de uma geração que foi muito pressionada, que também se exigiu muito resultado imediato. Eu vi muitos garotos ali da minha geração que ficaram pelo caminho, mesmo tendo muita capacidade, né? E isso que acontece agora, nessa história recente, que saiu, inclusive, aqui na Federação Paulista de Futebol, que você trouxe, Noriega, não é novo. Isso tem acontecido e isso também tem reverberado muito no futebol de campo, no futsal, e eu penso, né, como estudioso desse contexto de várias dimensões, que esses fatores que comercializam crianças desde cedo também potencializam essas ações que já existiam no passado, mas que hoje o pai olha o filho e fala, não, é o meu que tem que jogar. Ele não pode sair, ele não pode ser substituído. Ele tem 8 anos, mas o pai não quer que o treinador substitua de jeito nenhum, porque ele precisa fazer o vídeo do filho dele, que precisa ir para a rede social, que precisa, né, ser monetizado. Então, quer dizer, tem hoje um combustível inflamável ao extremo, potencializando todas essas atitudes, né? E aí, quem está no meio de tudo isso? A criança, o adolescente, né? Então, são adultos com interesses diversos, né? Que vão desde o sonho, a frustração, a possibilidade de, desde cedo, o filho sustentar a família. Então, isso, sem dúvida, potencializa esse cenário. Então, eu vejo uma atmosfera muito preocupante, né? No qual as federações, confederações, etc., elas precisam ter, antes de tudo, uma medida contínua, socioeducativa, profunda, né? socioeducativa, e tem que ser permanente, né? Não é um vídeo muito bem feito, muito produzido, que vai ter o impacto desejável, não é. Então, precisa ter um planejamento de uma campanha contínua, da própria federação, junto aos clubes que a elas são filiados, né, para terem um trabalho, né, ocorrendo de maneira longitudinal, ao longo do tempo. Né? Tem países, Noriega, por exemplo, que são... Vou pegar o Canadá, né, que é uma potência olímpica em esportes de inverno. Tem algumas modalidades canadenses que as federações, se os pais não participarem dos cursos periódicos para pais de atletas, o filho não pode jogar. Né? Então, quer dizer, é uma preocupação contínua, porque quando a gente fala em desenvolvimento de talento, Noriega, existe uma linha de pesquisa que estuda os motivos de sucesso e fracasso de possíveis talentos, né? E já é muito robusta a informação que a família é o pilar mais importante do processo de formação. Mas da mesma maneira que ela é importante, se a família atravessar aquela linha tênue em termos do tipo de motivação, do tipo de pressão, do tipo de reforço que ela dá, ela vai destruir a possibilidade desse jovem chegar ao alto nível. Por outro lado, se ela tiver um outro comportamento, né, que é descrito por essa literatura robusta, aquele reforço emocional positivo, de não desistir, de persistir, mas sempre com ética, né, com fair play, com valores, com princípios, né? Então, esse tipo de família, ele gera não sozinho, ele vai precisar de outras dimensões, né? Mas gera um pilar muito forte para sustentar a formação do talento. Então, a maioria dos atletas de altíssimo nível, eles sempre carregam no seu discurso, seja numa pesquisa científica, seja numa entrevista jornalística, eles sempre falam ali do papel da família, né? Então, quando a gente exclui a família de assistir um jogo de futebol, poxa vida, é sinal que está tudo errado. Como é que a gente exclui a família, que é o maior pilar
que existe na vida de qualquer ser humano, na verdade. Noriega, é aquela frase, né, conhecida, que eu preciso de uma aldeia inteira para educar um índio. Que atleta nós estamos educando? Quem é esse atleta? Eu concordo plenamente com você, mas agora eu vou fazer o contraponto, que é importante, porque eu escuto muito isso, assim, a visão de vocês, Noriega, Márcia, é muito romântica, né? A vida é dura, o cara tem que começar cedo, aquela história, sem dor, sem ganho. Atleta, para ser vencedor, tem que aprender a apanhar, tem que ficar quieto, tem que ouvir, porque ele tem que ganhar do outro cara, tal. Isso foi uma visão, inclusive, de profissionais de educação física durante muito tempo. Eu tive a minha carreira de atleta, minha vida de atleta jogando voleibol, e existiam treinadores com esse perfil de cobrança dura, grito, ofensa, achando que a única forma de você motivar o atleta era essa. E adolescentes, né? Eu vejo isso acontecer com muitas crianças. Tal. E quem defende essa linha, né, fala assim, não, mas é assim mesmo, porque o cara tem que ter culhão. Se ele não tiver culhão, ele não vai ser atleta. O cara e a menina, inclusive com cobranças, né? Episódios de cobranças com meninas muito, mas crianças ainda, sendo cobradas como se fossem adultas. Né? Nós somos ingênuos em relação a isso? Ou o estudo profissional, acadêmico da educação física mostra que quem pensa que a precocidade ela mais acaba do que gera talentos? Esse caminho é mais correto? Exato, Noriega. Eu até agradeço aí o contraponto, né? Porque esses elementos são muito importantes para a nossa reflexão, ao passo também que muitas famílias tendem a nos assistir, espero, enfim, treinadores, todo esse ambiente do esporte que te acompanha. Então, é muito importante esse contraponto. O que a gente precisa ter claro, e que a ciência aplicada à educação física, ao esporte, já sabe, né? É que os anos iniciais da aprendizagem, eles precisam garantir prazer pela prática, né? Então, você vai falar até que faixa etária. Então, desde os primeiros anos da iniciação até mais ou menos 12, 14 anos de idade, é uma prática que o prazer precisa estar envolvido. O prazer pelo jogar, o prazer por ter a liberdade de criar, de acertar, de errar, de aprender com esse processo naturalmente, de ter garantidos os seus graus de liberdade para tomar as decisões do jogo, com a tutoria de professores e professoras que sejam experts nessa faixa etária. O prazer pela prática tem que ser garantido nessa faixa etária abaixo dos 14 anos. Porque não haverá outro momento para introduzir prazer nesses atletas. Não haverá. Depois dos 14 anos, Noriega, de fato, as exigências gradualmente vão aumentar. Ainda que aumentem, não precisam ser características de um assédio moral, que é o que acontece muitas vezes, né? A maneira que alguns treinadores e treinadoras fazem chega à beira de um assédio moral, né? Quer dizer, a partir dos 14 anos, é um treino que não é mais prazeroso por si só. Porque essa idade cientificamente pode se aplicar para qualquer esporte. Para qualquer modalidade esportiva. 14 anos a gente pode dizer que é o famoso Rubicão do atleta, vamos dizer assim? Genericamente, né, tem modalidades que são exceções a essa regra. Infelizmente tem. Né? A ginástica artística ela é uma exceção que faz tudo acontecer de maneira muito precoce, e na Olimpíada... Nado artístico também, né? Também, é lindo a gente assistir isso na Olimpíada, mas a gente também tem aí dados muito significativos do quanto essas meninas são expostas a um trabalho que depois o preço pode ser muito alto para as outras etapas da vida, né? Então, assim, tirando essas exceções, todas as outras modalidades, basquete, vôlei, futsal, handebol, futebol, etc., atletismo, o que se preconiza é que a especialização aconteça a partir dos 14 anos. Então, a especialização em uma única modalidade, isso já é vastamente apresentado na literatura, é somente a partir dos 14. Antes dos 14, o ideal é utilizar a modalidade esportiva como um meio para desenvolver o repertório motor dessas crianças.
né? Então, quanto mais ferramentas motoras ela tiver nessa etapa sub-14, mais bem preparada ela estará para fazer uso desse repertório de ferramentas para aplicar na modalidade em que ela foi direcionada por ter uma maior vocação, uma maior aptidão, e aí sim ela vai ser especializada. Mas ela vai ser especializada já carregando um repertório muito promissor para que ela, na modalidade que ela vai se especializar, ela possa ser criativa, tomar decisões que o adversário não espera, porque ela tem tanto repertório motor que ela pode fazer uso dessas soluções, né, de uma maneira que consiga vencer seu adversário com criatividade, né? Agora, se a gente especializa em uma única modalidade, em uma única posição do jogo, desde as categorias iniciais, a gente está reduzindo esse repertório motor, está dando para ela uma caixa de ferramenta com 3, 4 ferramentas, e que ainda que ela vá para especialização, ela não vai ter tantos recursos motores mais, né? Então, isso é silencioso, Noriega, né? Isso vai acontecendo, aí de repente chega lá na base, um treinador vai chegar e vai falar, olha, me desculpe, meu amigo, você não serve, vamos ter que te dispensar. Então, e aí, Noriega, veja como a especialização precoce ela engana, né? Porque ela traz os resultados imediatos, mas ela é a maior inimiga do desenvolvimento do talento. Porque na fase seguinte, essa especialização precoce não vai se sustentar, seja do ponto físico, técnico, tático, emocional, não vai se sustentar. Se alguém sobreviver, vai sobreviver com dificuldades. A gente vê atletas, né, Noriega, que infelizmente você vê que não tiveram uma carreira como a gente imaginava, né, por vários motivos, e talvez a origem tenha sido aí, né, nessa especialização precoce. Então, é apenas a partir dos 14, né, que a gente vai poder conduzir, ainda assim fazendo avaliações cíclicas e contínuas, porque, veja, a partir dos 14, Noriega, a gente está no olho do furacão da puberdade. Então, vai ter um garoto que, no sub-14, ele vai ser maior em estatura que todos os seus colegas. E que, de repente, no sub-20, ele é o menor de todos em estatura. Só que no sub-14, o treinador estava usando ele ou de zagueiro, mas zagueiro para destruir, sem saber sair jogando, dar passe. Para ganhar jogo, né? Para ganhar campeonato. Para pôr na área, ele vai lá de cabeça e faz o gol, o time é campeão. Esse garoto, às vezes, até é convocado para uma seleção de base. Veja bem. E não ensinam ele que, olha, estamos estudando aqui o prognóstico da sua estatura, a gente está vendo que você é precoce, que você vai estabilizar, daqui 2, 3 anos talvez você seja um menor. Se você não tiver outros recursos, técnico, tático, se você não se adaptar a jogar em outras posições, se você não tiver aberto para isso, pode ser que você não consiga mais jogar nessa posição, com esses recursos que você tem. Mas, olha, nós estamos estudando e nós vamos entrar com um trabalho que você, com essa consciência, né, se você estiver junto conosco nessa jornada, nós vamos trabalhar para que você possa se adaptar a outras posições, adquirir outros recursos técnicos táticos, enfim, né? Então, quer dizer, existe algo, né, que vem dessa especialização precoce antes dos 14 anos, que depois é transferido para as categorias de base e que depois não é administrado também com o conhecimento que já está disponível, né? Então, imagina um centroavante que no sub-14 era trombador, que só dava trombada, mas que era artilheiro, e que depois ele vai ser o menorzinho de todos e que não vai ser mais um centroavante trombador com 18, 20 anos. Aí vão falar para ele, valeu, obrigado, bons serviços prestados aqui na base, segue sua vida, né? Então, eu não estou defendendo que para jogar futebol a estatura é determinante, mas não saber utilizar o conhecimento disponível para predizer a estatura é um erro grotesco que se faz todos os dias nas categorias de base e que permitiria que a gente pudesse
de fato, dizer que formamos e desenvolvemos talentos. Porque... Você fala de erro de categoria de base, Massa, desculpa interrompê-lo. Isso é generalizado? A gente tem isso? Ou existem bons exemplos de tratamento de atletas na categoria de base, de uma visão que seja mais formativa mesmo para atleta e ser humano, respeitando períodos e prazos? Ou o futebol, de uma forma geral, no Brasil e no mundo, futebol e todos os outros esportes de alto rendimento, né? Eles estão já contaminados por esse pensamento de precocidade? Não é uma problemática apenas no Brasil, então em outras partes aí do mundo, de maneira semelhante, isso tem acontecido. Existem alguns clubes, né, no próprio Brasil, fora do Brasil, que acabam carregando a marca, né, de serem o padrão ouro do futebol de base, por repetidas vezes se sagrarem campeões nas categorias de base, né? E esse padrão, entre aspas, tá? Esse padrão ouro, entre aspas, infelizmente, para esse viés de comércio, ele parece ter um significado importante para essas pessoas que militam no futebol. Então, é difícil a gente observar clubes que não estejam em busca de atingir, entre aspas, esse mesmo padrão ouro. Isso é muito ruim, porque o que a gente tem visto nos campeonatos de base, majoritariamente, é que a maioria dos meninos que participam das categorias de base no Brasil, eles são de maturação precoce, comprovadamente. Então, a maioria deles, né, é fato, né? Eles têm um relógio biológico, né, que faz com que eles tenham aquela história, mais testosterona, mais força, estatura média superior, mais capacidade ali de ter um resultado imediato naquela competição em relação a outros jovens, né? Então, esses clubes, Noriega, é assustador, porque você fala, não é possível, só tem garoto de maturação precoce. E não somente isso, Noriega, tem um fenômeno chamado efeito da idade relativa. É um fenômeno largamente conhecido no esporte. Desde a década de 80, os primeiros estudos foram realizados com hóquei no gelo, e depois isso se propagou para outras modalidades, e no futebol são estudos que começaram a ter um impacto muito grande, principalmente a partir do ano de 92. Né? Esses estudos chegaram no Brasil. No meu grupo de pesquisa da USP, a gente tem trilhado muito essa linha de pesquisa, temos dados já muito robustos também. E no que consiste o efeito da idade relativa? Consiste justamente em identificar que no futebol brasileiro, a maioria das crianças que estão nas categorias de base, adolescentes, nasceram no primeiro trimestre do ano. Alguns no segundo trimestre e quase nenhum no quarto trimestre. Quase nenhum, Noriega, no quarto trimestre. Isso vale para os grandes clubes brasileiros, para os grandes, e até para clubes menores que estão iniciando agora. Então, assim, se a gente for pegar aí os grandes campeões da base, por exemplo, o Palmeiras chega a ter entre primeiro e segundo trimestre 86%. O Palmeiras chega a ter no primeiro trimestre cerca de 11%, 11 jogadores só em janeiro, na equipe sub-15, né, em algumas categorias. Então, assim, aí você vai falar, Márcia, mas o que tem a ver o trimestre do ano? O que tem a ver é o seguinte: esse momento da vida, dos 14 aos 16, 18 anos, é a puberdade, que a gente já falou aqui várias vezes. E na puberdade, todos nós vamos passar pelo estirão de crescimento. E vamos chegar na nossa estatura adulta. É o momento que ocorre essa grande transformação. E essa grande transformação, ela ocorre por conta do incremento da testosterona nos adolescentes, no caso dos meninos, né? Nas meninas são os estrógenos, nos homens a testosterona. E aí a testosterona, ela tem um relógio biológico. Então, mesmo eu tendo nascido no mesmo ano que os demais, alguns vão ter esse relógio mais acelerado, outros vão ter o relógio da média populacional e outros vão ter o relógio de maturação mais atrasado.
não significa que esses relógios estão quebrados e têm problema. É o ritmo biológico de cada adolescente. Todos eles, no seu tempo, vão passar pelo estirão de crescimento e vão chegar na sua estatura adulta. Porém, aqueles que são precoces, momentaneamente, vão ter muitas vantagens físicas, de estatura, de força, velocidade, impulsão, etc. Aí você vai falar, Massa, mas tá, e o que tem a ver o mês do ano, o trimestre do ano? Em média, quem nasceu em janeiro, o relógio já está funcionando 300 dias antes de quem nasceu em dezembro. E você vai falar, isso interfere? Muito, muito. Uma vantagem fisiológica, né? Exato. Então, Noriega, e não só isso. Quem nasceu em janeiro tem, em média, 300 dias mais de exposição aos minutos de treino, aos minutos de jogo, à aprendizagem. Então, eles estão tendo isso 300 dias antes dos que nasceram no final do ano. E isso gera para eles um ambiente virtuoso. Que o treinador, pô, garotão, tá bem, a família, puta filhão, tá arrebentando, hein? Aí os amigos, porra, meu, fulano de tal joga muito, precisa ver. Então eles estão recebendo um reforço que faz com que os estudos demonstrem que eles têm uma percepção de autoestima aumentada em relação aos que nascem no final do ano. Então um sujeito que é mais alto, que é mais forte, que está mais exposto ao treino e aprendizagem, que tem mais minutos de treino, que tem mais minutos de jogo, ele tende a jogar melhor, não tem como. E o ambiente todo está empurrando ele para cima, o que é maravilhoso. Agora pensa no oposto, que é o que nasceu em dezembro, que é mais baixinho, é mais franzino, ainda não foi tão exposto a minutos de treino, a minutos de jogo, que a família não está dando apoio, porque olha para ele e fala, putz, ele perde as bolas e tal, e os amigos não encorajam ele, enfim. Então, alguns estão colhendo um ambiente virtuoso, outros estão colhendo um ambiente vicioso, o oposto. E isso tem segregado muitas crianças de chegarem... Desculpa. Segregado o direito de muitas crianças desenvolverem seus talentos. E pode ter matado nesse caminho, né, Massa, alguns fenômenos, né? Porque os fenômenos, você vê, às vezes, vídeos aí do garotinho, principalmente no futebol, né, pela popularidade do futebol, tem vídeos aí circulando do Neymar pequenininho destruindo o jogo, do Messi pequenininho driblando os caras mais altos que eles. Talvez, nesse processo, alguns talentos fenomenais com esse mesmo perfil tenham se perdido. Eu não tenho dúvida, Noriega, porque o Neymar é um sobrevivente, mas ele era franzino, mas ele tinha uma contrapartida, né? Ele era de fevereiro. Então, talvez ali possa ter dado pelo menos, se, do ponto de vista maturacional, o Neymar pode ter sido tardio, aparentemente foi, né? Até quando ele chegou ao profissional, a gente nota que ele ainda não tinha a mesma maturidade física, e muita gente fala, né? É que fizeram um trabalho especial com ele na Europa, não sei o que. Não fizeram nada especial. A diferença é que ele era tardio e que depois entrou o hormônio e ele desenvolveu tardiamente, né? Tem gente que acha que é uma mágica que foi feita na Europa. Não é. Muitos desses jogadores foram sobreviventes, mas eles eram de maturação tardia. O Robinho foi de maturação tardia, nitidamente. Por sua vez, o Diego Ribas era precoce, né? O Diego Ribas já era mais, né? Como que a gente fala? Compreensão física, mais parrudo, falava mais grosso, já tinha uma barba e tal. Então, você vê os traços ali de uma maturação precoce, ainda que ele não fosse tão alto, ele era forte, já se destacava na base, né? Enfim. Mas é real, Noriega, que a gente, assim, os estudos de idade relativa, Noriega, de campeonatos importantes da nossa base, inclusive campeonatos mundiais, Copas do Mundo, etc., algumas equipes não têm nenhum nascido no quarto trimestre, zero. As que tem mais... é bom lembrar, Massa, que o Gaiato, que está vendo o vídeo, vai lembrar. Noriega, Massa, o Pelé e o Maradona nasceram em outubro. E o Mbappé em dezembro. Então, supostamente, estaríamos anulando a possibilidade de novos, não vou dizer novos Pelé, porque, desculpa, é só um, né? Mas de novos talentos surgirem. Nós estamos eliminando esses grandes potenciais do processo de desenvolvimento de talentos
em parte porque a gente ainda acredita que o talento já nasce, e isso é uma âncora perigosa, porque ela nos afunda na ideia do dom. Quem nasceu com o dom nasceu, quem não nasceu, não nasceu, não temos o que fazer, vamos lavar a mão e vamos sair captando crianças que têm um dom. Isso é uma âncora perigosíssima, né? E faz com que a gente tenha esse viés de não encontrar garotos nascidos no segundo semestre e no quarto trimestre é um extermínio total. É um extermínio total. Então, assim, isso demonstra que o padrão ouro que está sendo praticado e exaltado, ele é uma grande armadilha para nós, né? E tem muita gente ganhando notoriedade, salários exorbitantes, cobiçadíssimos por vários clubes nessa seara da gestão do futebol de base, né? Mas existe aí algo a ser corrigido, né? Que é permitir equidade em termos de direito de desenvolver talentos. Já pensou se você chega lá no colégio que nós estudamos e, olha, é o seguinte, vocês são meio fraquinhos e tal, nós vamos tirar vocês da sala de aula, vocês não servem para estar aqui, né? Ou se a gente fosse identificar quem vai ser Einstein e quem não vai aos 10 anos de idade. Não existe isso em nenhuma outra área. A gente faz isso no futebol. Antes de dar oportunidade, a gente já quer sair dizendo quem vai ser e quem não vai ser. Então, eu costumo brincar que a gente brinca de Deus. Deus, quando tem alguma dúvida, ele pergunta para os olheiros do futebol o que ele deve fazer. Porque os olheiros sabem tudo. Eles sabem com 7, 8, 10 anos qual criança vai ser jogadora de futebol e qual não vai, só pelo jeito de andar. E a gente carrega essa cultura, né? Hoje os clubes têm departamentos de captação, Noriega. Departamentos de captação. E esses clubes têm selo de clube formador. É até uma dicotomia. Afinal, eu estou captando ou eu estou formando? Porque se eu preciso sair de São Paulo, em Minas, pegar um garoto do Cruzeiro, é porque eu não estou sabendo trabalhar aqui, na minha opinião. Então, eu tenho que ficar monitorando o que o Brasil todo está desenvolvendo, e eu tenho que ir lá com o poder da minha máquina financeira, do meu clube, assediar lá a família e dizer, pô, eu quero trazer seu filho para cá. E aí a família vai ceder, porque a gente está nesse cenário. Né? Então, agora, Massa, à luz da ciência, você é um pesquisador do esporte que teve a experiência de ser jogador de futebol profissional. O termo olheiro foi legal para a gente já encaminhar essa parte final desse papo aqui. Tem essa tradição no futebol, né, de muitos ex-jogadores, de uma formação anterior, né, às especializações esportivas, e os clubes usam muito o ex-jogador com uma experiência que eu imagino que não deva ser desprezada. Né? Como é que essa formação empírica conversa com a formação científica para a identificação do talento na hora certa? Exato, Noriega. Bom, é bom que você até me permite essa correção, né? Então, vim ali contextualizando. Óbvio que nós temos olheiros, né, ou captadores. Hoje em dia tem essa outra roupagem, né, também, de ser o captador, né, de ser o observador técnico, né? A gente tem pessoas muito sérias, muito boas trabalhando nessa área, que realmente foram buscar competências, né, e que, independente de serem jogadores, né, adicionaram conhecimento. Então, eu entendo, Noriega, que a gente precisa respeitar muito, de fato, essas pessoas que trazem essa experiência, ainda que empírica, que jogaram futebol e que, sem dúvida nenhuma, podem contribuir muito com o desenvolvimento do futebol. Né? Agora, as pessoas com quem eu conversei nesses anos todos de pesquisa, já são praticamente quase 30 anos, me relacionando com treinadores de diferentes modalidades, treinadores olímpicos, etc., e que carregam essa experiência de terem sido ex-atletas ou de militarem muitos anos na modalidade, todos eles foram unânimes de dizer que adorariam que, junto com a experiência deles, que eles tivessem mais conhecimento, mais fundamentação, porque eles entendem que é essa combinação que pode entregar para esse processo algo um pouco mais fidedigno, algo que possa dirimir um pouco dos problemas existentes, né? Então, assim, a gente precisa fazer essa correção, tem gente muito boa, gente que fez esse caminho, né? Agora, tem algo que vamos dizer,
que é inegociável por parte da ciência, né? A ciência já sabe que o talento não é precoce, em sua maioria. Tem exceções, como em toda regra, claro que tem. Mas a ciência já sabe há muito tempo que a maioria das crianças que têm desempenho precoce não chegarão ao alto nível. E o contrário é verdadeiro. A maioria daquelas que não tinha um alto desempenho precoce chegam ao alto nível. E aí a gente tem vários exemplos, né? Na história da humanidade, inclusive. Einstein, Churchill, Tolstói, né? Pasteur. Esses caras não foram necessariamente talentos precoces, eles foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Assim como o Cafu, historicamente todos sabem, foi reprovado em 9 peneiras. Então, onde estão, né, esses recursos do olhar, da sensibilidade, que não foram capazes de predizer que o Cafu poderia ter alguma dimensão importante para ser talentoso? Talvez não fosse a dimensão técnica a mais exacerbada, mas ele tinha algo, né, da resiliência, da determinação, que era muito superior e que um fenômeno de compensação permitiu que ele chegasse onde chegou, de maneira brilhante, e que ninguém identificou esse talento, né? E aí a gente tem pessoas, por exemplo, como Manuel Neuer, que é um goleiro, que ele era medíocre jogando futsal na iniciação. Ele levava ele levava um ursinho de pelúcia, que ele se sentia inseguro, então ele pegava aqueles ursos de pelúcia grandes, levava para o gol e colocava ali atrás do gol para ficar na quadra com ele. Isso é fato, tem vídeo sobre essa cena do Manuel Neuer. Imagina se aqui no Brasil, um goleiro que entrar num campeonato de futsal e colocar um urso de pelúcia, o técnico já manda embora. Está exterminado, né? Então a gente tem pessoas como Tom Brady, que é a história do esporte mundial, ele está lá nessa galeria, né? Que ele é a posição 199 do draft, só passaram 200, né? Ele estava quase no último ali, né? Que ninguém predizia que ele ia ser o que era, né? A gente tem pessoas como o Kaká, que era do futebol, reserva, na base, franzino, maturação tardia, não tinha a mesma minutagem dos demais, só que ele teve uma família privilegiada que pôde lhe dar um suporte, que pôde estabelecer relações junto ao São Paulo, que permitiu talvez que ele não tenha sido extinto, e veja que é uma equação que deu muito certo. E por que o São Paulo não replicou o mesmo direito que o Kaká teve de se desenvolver por mais tempo? Há tantos outros que também por lá passam e que não estão tendo o mesmo direito de desenvolverem seus talentos, né? Então, a gente tem exemplos que mostram de uma maneira muito contundente na história do esporte da humanidade que a maioria dos atletas não eram talentosos na iniciação. Então, por que o futebol insiste em captar crianças precoces e extinguir as demais? É um erro grosseiro, Noriega. É um erro grosseiro que só acontece por conta desse contexto, desse quadro que a gente pintou antes, que infelizmente é de cores muito sombrias, né? Então a gente tem algo acontecendo dentro do futebol que não corrobora para o desenvolvimento do cidadão, para o desenvolvimento humano. A gente quer formar atleta sem antes ter formado um ser humano, sem antes ter formado um cidadão, né? Essas pessoas, algumas delas, Noriega, elas se tornam, entre aspas, um cidadão do mundo, alguns desses jogadores. Mas quando param, alguns voltam a ser ninguém, baixa autoestima, não têm inserção social, que não sabem dar continuidade à vida de uma maneira harmoniosa. Então, o que a gente fez com esses jovens que nós usamos no mau sentido dentro de um processo que falam que é de formação? É de formação ou é de deformação? O que a gente está devolvendo para a sociedade, Noriega? A minoria chega aos trancos e barrancos, e a maioria é triturada. E essa que é triturada, muitas vezes não estudou o que tinha que estudar, não teve a chance que eu tive de ser bolsista num colégio, e de mesmo sendo triturado, eu consegui chegar ali no profissional, me realizar de alguma maneira, consegui voltar para a universidade, e tenho objetivos, tenho vida, me relaciono, né?
tenho novos desafios. Então, quer dizer, o que o futebol, de fato, está devolvendo? Né? Com que garantias uma criança que ficou 10 anos na base, ela sai de lá para ser o quê depois? Ninguém fala nisso. Ela não sai com uma universidade garantida, né? Então, tem coisas que a gente precisa pensar, não são fáceis de resolver, porque todo modelo de negócio imputado, desde a FIFA, ela mesmo forma, né, agentes, intermediários com selo FIFA, etc., pessoas muito competentes, mas tudo isso alimenta Uma máquina de moer talentos, né? Então, às vezes eu falo, gente, eu sou um sujeito, quem me conhece, né, Noriega, dócil, né, parceiro, amigo, mas às vezes o tema que eu tenho para falar, às vezes ele é um pouco amargo. E não é amargo porque eu sou amargo, mas é porque eu tenho que transferir essa preocupação. Tem muitas famílias, muitas pessoas ficando à deriva nesse processo. E quando você me pergunta, poxa, tem clube que é exceção a isso? Eu tenho visto algumas iniciativas que estão sendo, vamos dizer, germinadas com esse outro paradigma. Claro que é muito cedo para dizer, né, Noriega? Então a gente tem não vou citar nomes, mas a gente tem, por exemplo, alguns clubes no interior de São Paulo, ou até mesmo de outros estados, como Natal. A gente tem clubes que praticamente foram à falência total e que agora estão sendo reconstruídos com uma nova gestão, alguns se tornaram SAFs, isso também não quer dizer que seja muito bom, depende, mas estão se organizando, e alguns estão se organizando com sementinhas desse novo paradigma. Se isso vai, né, germinar, florescer e gerar em longo prazo, porque em curto prazo não deve se esperar nada, tudo isso é a longo prazo, se permitirem isso, vão ser trabalhos lindos de ver, né? Então a gente tem visto, acho que esse a gente pode citar recentemente, né, o próprio Mirassol, né, que a partir da venda de um jogador se reestruturou completamente, está investindo ali em formação, né? Então talvez seja um caso para a gente acompanhar. Tem o caso do Novo Horizontino, que acho que vale a pena a gente acompanhar, embora no profissional ele não tenha conseguido alçar a primeira divisão, tem algo muito interessante em termos de formação de seres humanos na base, tem algo muito interessante acontecendo, né? Então, eu tenho uma esperança que, às vezes, esses clubes possam, né, não abrir mão, que estão no caminho certo, e que eles possam mostrar um outro modelo, que impacte de fato, e que, de repente, possa ser, né, uma maneira de perceberem. Veja, Noriega, são clubes que trabalham com crianças e adolescentes que ninguém quis. O São Paulo não quis, o Palmeiras não quis, o Corinthians não quis, né? E aí aquela criança, adolescente ficou ali, pô, mas eu tenho sonho de jogar. Então foram ter oportunidade, às vezes, nesses outros clubes, nessas novas iniciativas, e dali eu tenho certeza, alguns que foram rejeitados nesses grandes clubes vão voltar, né? E vão brilhar aí no nosso futebol por conta dessas iniciativas, essas oportunidades que tiveram. Mas isso deveria ser uma mudança maior, né? Eu ouso dizer que tem a esfera criminal, infelizmente a gente tem problemas aí no futebol de base, né? Que mereceriam ser investigados de toda a ordem, desde o tipo de contrato de gaveta, desde o tipo de tráfico que você traz uma criança, um adolescente de um outro estado, arruma um subterfúgio para a família vir para cá, mas, enfim, uma dá certo, outras dezenas não dão certo, você manda embora tudo de volta. Então, que manejo é esse? Que tráfico é esse que está acontecendo, né? Eu acho isso muito perigoso. Então, tem coisas que a gente não consegue aqui provar, né? Mas a gente nota, né, que existe aí algo muito aquecido nesse sentido aí, Noriega. Muito bom, Massa. Cara, achei sensacional. Eu tenho aqui uma limitação de tempo, infelizmente. O papo está ótimo, maravilhoso.
E acho que esse alerta no final é muito importante, nessa questão, né, de um assédio moral, de tráfico de pessoas, né? Cara, assim, muito, muito bom o papo, te agradeço muito pelo tempo, os alertas foram muito importantes. Eu vou espalhar esse vídeo o máximo que eu puder para pais de atletas, para jovens atletas, para professores e gestores de clubes esportivos que eu conheço, porque é muito, muito importante a gente saber do que está acontecendo com o embasamento científico que você trouxe para a gente. Alguns países, né, Noriega, eu agradeço, são potências olímpicas porque investiram desde a iniciação nessa massificação da prática esportiva e tem ali seus mecanismos, sejam aqueles escolares universitários, etc., que para eles funcionou muito bem. A gente tem que encontrar o nosso modelo, né? Tem outros modelos que são mais políticos, que também têm seus problemas, né? Também não necessariamente, também pressionam muito os jovens, né? Não se adapta ao que a gente precisa, né? São discutíveis. A gente precisa encontrar o nosso modelo e a ciência já tem quais são os pilares necessários para fazer isso da maneira correta, exercendo, evidentemente, né, Noriega, quando a gente vai ali para além dos 14 anos, não tem jeito, o treinamento vai ser mais duro, vai ter mais exigência, né? Vai ter mais cobrança para o resultado, e isso é natural, a gente tem que estar trabalhando no atleta. Mas uma coisa é você ter esse tipo de trabalho, a outra coisa é você, como você comentou agora há pouco, ter um assédio moral ou um outro tipo de intercorrência, né? Tem outras coisas muito mais nefastas aí, que a gente tem visto no futebol, que é assédio, inclusive, às vezes sexual, né? E que pouca gente fala, e isso, quando vem à tona, é meio que encoberto. Então, quer dizer, tem muitos problemas aí, é um terreno bem escorregadio, e eu penso que, né, a gente precisaria ter o Ministério Público mais atento, e a sociedade como um todo também mais bem informada, talvez o seu canal possa ajudar nisso, e as federações, né, se unirem também para buscarem novos caminhos, né? Eu acho difícil, por tudo que a gente falou aqui, mas eu trabalho em prol disso, então eu já risquei o chão, eu estou desse lado. Então eu vou seguir aqui, daqui eu não dou para trás nem para tomar impulso, eu só vou para frente. Então te agradeço muito pela oportunidade, Noriega. Eu que agradeço, foi um papo maravilhoso com o Marcelo Massa, que será espalhado e que a gente possa voltar a conversar sobre isso com com novidades, com melhorias no processo, porque a gente sabe da importância que o esporte e o futebol têm para o Vai ser um prazer, sigo à disposição sempre, estamos juntos, obrigado. Obrigado, Massa, foi um papo muito legal, um abraço, amigo. Abração, valeu.